Abra comigo Gênesis capítulo 17, versículo 2. Gênesis 17, capítulo 2. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti essa palavra. Fale conosco. Hoje é uma noite especial, Senhor. Nós vamos cear em Tua presença, lembrar da Tua morte e do Teu sacrifício. Que nós venhamos a aprender e entender a importância e a profundidade que existe nisso nessa noite. Abra entendimentos, corações, toda distração, tudo aquilo que vem para roubar essa semente caia por terra. Em nome de Jesus, que nós possamos ser nutridos e alimentados pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, hoje nós estamos ainda na série de mensagens que na verdade começamos agora no dia 31 de dezembro, na virada do ano, falando sobre fidelidade. E a semana passada nós falamos sobre a fidelidade de Deus. Inclusive foi um culto muito especial, não sei quem estava aqui, mas havia algo palpável de Deus no ambiente, que o Senhor estava movendo o coração das pessoas e fazendo coisas grandiosas. Por quê? Porque eu acho que a base daquilo que nós falamos a semana passada é mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Então vira e mexe, nós somos infiéis para com Deus. Só que quando nós voltamos com arrependimento genuíno, com confissão, Deus nos abraça de volta. Deus nos recebe outra vez. E essa fidelidade de Deus é algo indescritível. Justamente, essa fidelidade é baseada justamente na aliança que Ele tem conosco. E o que acontece nos nossos dias? Nós perdemos um pouco da noção do que é aliança. Deus não, mas nós perdemos. Por que nós perdemos? Porque algumas gerações atrás existia muito aquela questão que os antigos chamavam de fio do bigode. Uma vez que um homem se comprometia com a sua palavra, ele tinha percas, mas ele não voltava atrás no que ele falava. Por quê? Porque ele entendia o poder de uma aliança, de um pacto feito. Só que nós vivemos a era dos contratos. E todo contrato é passível de um distrato. E a gente sabe que todo distrato, a gente acaba tendo um prejuízo. A gente acaba tendo um problema no distrato. Às vezes uma multa, às vezes alguma perca. Alguma coisa acontece quando a gente executa um distrato, quando a gente descumpre um contrato, quando a gente viola as cláusulas de um contrato. Só que apesar de ser passível de algum tipo de condenação ou de prejuízo, há uma abertura para o distrato. Só que quando nós falamos de aliança, aliança não tem aberturas. Se você pegar o anel que você usa no dedo, se você é casado ou noivo e usa um anel no dedo, como que é o nome do teu anel? Aliança. Só que isso não é uma aliança, isso é um anel. A aliança é aquilo que você tem com a pessoa na qual você trocou votos, fez uma aliança verbal que Deus presenciou e ouviu. Então você colocou esse anel com o metal mais puro que existe na terra, o mais caro que existe na terra, no seu dedo, para simbolizar os termos da aliança que você está fazendo, para simbolizar que você é alguém aliançado. Então nós carregamos um anel no dedo para simbolizar a aliança que temos. Aliança não é isso aqui, aliança é o que eu tenho com a Laine há 26 anos. Então isso é a verdadeira aliança. E a aliança não tem espaço para ser desfeita. Contrato sim, aliança não. Então nós que somos cristãos, não vou falar de casamento hoje, mas nós que entendemos as escrituras e temos ela como base de conduta para a nossa vida. O termo civil que você assina no cartório, ele tem uma brecha para distrato. A aliança que você põe no dedo e o voto que você faz na frente do altar, se aliançando com aquela pessoa, não tem brecha para distrato. É uma aliança inquebrável. Agora, eu quero falar um pouco de aliança para que você entenda o poder que está contido nisso. Porque é uma coisa que a gente perdeu, literalmente perdeu o valor para nós.
Literalmente a gente jogou fora a realidade do que isso significa. E eu quero começar falando de uma aliança que Deus fez com um homem lá ano passado. Gênesis capítulo 17, versículo 2 e 3. Olha o que ele diz para Abraão. Ele diz o seguinte: assim confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus aqui estava falando com Abraão. Sabe quantos filhos Abraão tinha quando Deus falou isso aí com ele? Nenhum. Sabe qual a capacidade que a esposa dele tinha de gerar um filho? Nenhuma. Só que Deus olha para Abraão e fala assim: olha, Abraão, deixa eu te explicar como funciona a aliança comigo, que sou Deus. Da minha parte, eu estou fazendo uma aliança com você, e eu vou multiplicar a sua vida, e você será pai de muitas nações. Um homem que tinha uma mulher estéril, Deus falava para ele que ele ia ser pai de muitas nações. Sabe o que isso me mostra? Continuando a partir da palavra da semana passada, que a aliança que Deus fez conosco, Ele fez quando eu era incapaz, quando eu não merecia, quando eu não tinha nenhum tipo de capacidade, quando eu não tinha nenhum porquê Ele me amar e fazer um tipo de aliança desse comigo, mas Ele fez. Assim também é a aliança de Cristo para conosco. Mas nós vamos falar disso mais no fim. Então Deus olhou para esse homem e escolheu ele e falou: eu tenho uma aliança com você. Eu não tenho um bate-papo, uma conversinha mole. E brasileiro tem muito disso, né? E é interessante, de vez em quando, eu não sei se você vê isso, mas de vez em quando a gente vê um vídeo de gringo na internet, que mora no Brasil, meio que brincando com o fato do brasileiro tudo deixar em aberto. Vamos marcar um dia de tomar um café? Vamos sim. Então vamos marcar. Nossa, estamos precisando mesmo. Então tá, valeu, obrigado. E ninguém marca café. Quando o brasileiro olha para você e fala assim: me chama para a gente marcar isso aí, é para que você esqueça e não seja marcado. Nem sempre, né, gente? Eu falo isso toda hora para as pessoas pedem para marcar atendimento comigo, eu falo: me chama que a gente agenda, e eu agendo, tá bom? Quando a pessoa chama. Mas a gente vive encontrando amigos do passado na rua e falando: a gente precisa marcar alguma coisa. Marca. E quando o brasileiro fala: já estou chegando, o que ele está fazendo? Ele está entrando para tomar banho. E ele fala: já estou chegando. Então a gente tem que entender que a gente herdou uma malandragem dos nossos antepassados. E que faz com que aquilo que nós falamos seja nem sempre verdadeiro, nem sempre honesto. E nem sempre aquilo que nós realmente gostaríamos de falar. A gente literalmente fala pelos cotovelos algumas coisas. E isso tem valor diante de Deus, o que nós falamos. Deus leva muito em conta. Por quê? Porque do mesmo jeito que Ele honra a aliança que Ele fez conosco, assim também Ele honra a aliança que fazemos entre nós, uns para com os outros. Voltando para a história de Abraão, para depois entrar nas alianças que nós fazemos, Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, essa é a minha aliança com você. Você pode acreditar ou não acreditar, tua esposa pode ser estéril ou não. Esta é da minha parte o que eu estou falando que vai acontecer. Aconteceu? Abraão, se você não sabe, ele é o patriarca de toda a nação de Israel. Mas ele também é o patriarca de todas as nações árabes da terra. Israel através de Isaac, e todas as nações árabes através de Ismael. Os dois filhos que ele teve, virou duas nações. E essas nações se multiplicaram. E eles povoam hoje
praticamente todo o Oriente Médio. São todos descendentes de Abraão. Então Deus cumpriu o que disse? Sim ou não? Sim, porque da parte de Deus estava de pé o que ele prometeu. Quem duvida é a gente. Quem duvidou foi Abraão. Abraão não duvidou, quem duvidou foi Sara. Deus chegou para falar que ela ia engravidar, ela deu uma risadinha de canto de boca. Deus falou: por que você está rindo? Aí ela falou: não estou rindo. Como se ela conseguisse enganar a Deus. Aí Deus falou assim: então, o ano que vem eu te visitarei nessa mesma época e você vai estar grávida. Você vai estar com o neném no colo, na verdade Deus falou para ela. E ela estava. E assim nasceu Isaac. Então Deus não volta atrás nas suas promessas. E deixa eu te falar mais uma coisa: Deus não se esquece do que Ele prometeu. E não se esquece para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Abraão viu 2 filhos, você concorda comigo? Mas ele não viu uma multidão de nações, viu? Só que Deus não se esqueceu. Abraão morreu. Agora deixa. Já morreu mesmo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu pegar outra pessoa aí, porque Abraão já morreu mesmo. Ele nem vai saber se eu não der as nações para ele. Deus não é assim. Aí eu quero que você vá comigo lá para Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23, preste atenção. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo de escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o lamento deles. E lembrou-se do quê? Do que Deus lembrou-se? Da aliança que fizera com quem? Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deixa eu te explicar uma coisa. Entre aquele texto que nós lemos de Gênesis, quando ele falou com Abraão, e esse texto aqui, quando ele está falando com os israelitas que estão lá no Egito escravizados, passaram-se mais ou menos 480 para 520 anos. Mais ou menos. Fazia 500 anos que Deus tinha falado com Abraão. Eu não estou falando de 15 dias. Eu estou falando de 50 anos. Eu estou falando que se fôssemos pegar agora e voltar 500 anos, o Brasil tinha alguns anos de história. 500 anos atrás é quando o Brasil foi descoberto. É quando Pedro Álvares Cabral estava chegando aqui, com 3 caravelas. Isso mostra quanto Deus honra, apesar do tempo, aquilo que Ele disse. Então deixa eu te explicar uma coisa. Sabendo que Deus é um Deus geracional, sabendo que Deus é um Deus que quando Ele olha para você, Ele não vê apenas você. Deus não está querendo resolver só o teu problema. Quando Deus estava tirando aquele povo do Egito, Ele olhou e falou assim: eu tenho uma aliança. Eram 2 milhões de pessoas, mas a aliança era com 3. Os 3 primeiros, o pai, o vô e o neto, Abraão, Isaque e Jacó. Se tornaram 2 milhões de pessoas no Egito, a partir de Abraão, quase 500 anos depois. A partir de Jacó, 430 anos depois. Eram multidões de pessoas. Sabe por que Deus fez uma aliança com Abraão? Porque quando Ele olhou para Abraão, Ele não viu Abraão, Ele viu as multidões que sairiam dele. Quando Deus olha para você, Ele não vê só você, Ele vê seus filhos, seus netos e seus bisnetos mudando a história da humanidade com o evangelho que você escolheu viver. As decisões que você toma hoje por andar com Deus, às vezes está mudando a história dos seus descendentes. E a Bíblia vai dizer que Deus visita a bênção dos pais nos filhos até 1000 gerações. Então tem coisas que às vezes Deus vai prometer para você que não é você que vai construir, não é você que vai viver, mas serão seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então quando uma quebra de aliança acontece e um divórcio acontece, Satanás não está estragando um casamento. Satanás pode estar estragando a história de uma geração que Deus tinha desenhado. Você consegue entender isso? É muito profundo como Deus enxerga, é muito diferente da nossa visão limitada.
Por quê? Porque a nossa visão tem 70, 80, 90 anos no máximo. Nós somos limitados naquilo que conseguimos enxergar, nós somos limitados naquilo que nós conseguimos entender. Deus não. Deus vê geracionalmente, e a aliança dele é perpétua com as gerações. Ele olhou para o Egito e viu o povo clamando, ele falou: peraí, eu tenho uma aliança com esse povo, porque eu tenho uma aliança com os pais deles. E Deus não volta atrás no que disse, ele foi lá e tirou o povo de lá. Ele tirou o povo de lá por causa da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque ele é um Deus que honra o que prometeu. Então pode ser que Deus já prometeu alguma coisa para os seus pais que hoje você está vivendo. E pode ser que tenha promessas que você veja sobre a sua vida e pense: Deus, como isso vai se cumprir? E às vezes você não vê possibilidade, porque às vezes a possibilidade não está em você, está nos seus descendentes. Quando veio no coração de Davi a construção de um templo para Deus, construir uma estrutura, Deus olhou para ele e falou assim: então Davi, pode ajuntar o material, pode conseguir fazer a planta. A Bíblia vai dizer que Davi fez a planta já na sua velhice, bem velhinho. A Bíblia vai dizer que ele negociou com o rei de Tiro, Irão, conseguiu os materiais, parte dos materiais, juntou prata e ouro para colocar nesse templo. Mas quem construiu? Salomão. Porque existem coisas que Deus fala conosco, que é para gerações futuras. Existem plantas que você está desenhando para Deus, que quem vai executar são as próximas gerações. E às vezes você não consegue ter essa visão geracional. Por quê? Porque você não entende o poder de uma aliança. Entende? Você não entende o poder de uma aliança. Deus quer fazer muito além. Na verdade, o que Deus quer fazer é apesar de mim. Ele quer sobrepujar o meu eu para que a história dele se perpetue na minha história. É isso que Deus quer fazer. E é isso que muitas vezes não entra na nossa cachola. Porque a gente é limitadinho naquilo que a gente vê, naquilo que a gente consegue tocar, naquilo que a gente consegue executar. A gente ainda está apoiado muito na força do nosso braço, e não na aliança que ele fez conosco, não nas promessas que ele derramou, não naquilo que ele pode executar por graça, por misericórdia e por entender que ele tem um pacto conosco. E do mesmo jeito que ele olhou para Abraão e falou assim: ó, da minha parte eu faço primeiro a aliança. Um dia ele olhou para a terra e da parte dele ele fez aliança com os homens através de Jesus Cristo. Então você tem uma aliança com Jesus, a partir daquilo que ele fez. Agora, até que nível Deus valida a aliança que nós fazemos uns com os outros? E eu quero ler um texto aqui com você. Eu sei que a pregação hoje está sendo bem didática, parecendo uma aula, mas me suporte hoje, porque eu preciso ensinar isso para você. Vai comigo para o livro de Josué agora, capítulo 9, versículo 1. Deixa eu te colocar na história primeiro, vem comigo. O que estava acontecendo aqui? O povo saiu do Egito, andou 40 anos no deserto. Deus introduziu eles no lugar que é chamado de terra prometida, a terra de Canaã. E eles viveram alguns milagres para entrar naquela terra. Por quê? Porque o rio Jordão se abriu para eles atravessarem, para eles entrarem de frente com Jericó. Deus mandou eles entrarem de frente com Jericó, e eles enfrentaram a cidade mais poderosa daquela região, que era Jericó. Segundo os arqueólogos, as escavações em Jericó, porque Jericó tem até hoje lá, né, as ruínas. As escavações de Jericó mostram que as muralhas de Jericó, aqueles muros que cercavam Jericó, que caiu, tinham 9 metros de largura. Por quê? Porque tinham casas em cima, e a Bíblia diz que a prostituta Raabe morava em cima do muro. Ou seja, não era um murinho. Não dá para morar em cima de um muro estreito, dá? Era uma muralha de 9 metros, segundo as escavações, era 9 metros de espessura de muralha. Era um tarugo de um muro que não derrubava fácil. A Bíblia diz que Deus derrubou aquele muro e aquela cidade foi vencida pelos israelitas. Depois eles devastaram uma outra cidade chamada Ai. Antes de atravessar o rio, eles destruíram também tomaram posse de 4 cidades. Então quando eles chegam nesse ponto da história aí, está todo mundo com medo deles.
porque eles tinham muita bênção de Deus para tomar posse daquela terra. Então estava todo mundo com medo. E aí aconteceu essa história aí. O texto é um pouco longo, mas você tem que entender. Vamos lá. E souberam disso os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefalá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Israel. Eles uniram forças. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos, vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram até Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. E aqui na NVI, nessa versão da Bíblia, está escrito acordo. Mas se você tem uma Bíblia aí na versão Almeida, você vai ver que ela está escrito aliança. A palavra hebraica não é acordo. A palavra hebraica ali no original, onde foi escrita, é aliança. Então eles olharam para Josué e falaram assim: queremos fazer uma aliança com vocês. Certo? Vamos lá. Continuando. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo ou uma aliança com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, que reinavam em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra disseram: junte provisões para a viagem e vão encontrar com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como está agora, seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro enchemos de vinho quando eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade confirmaram com juramento. Pula comigo só para a gente terminar o entendimento, lá para o verso 26 do mesmo capítulo. Josué então protegeu e não permitiu que os matassem. Naquele dia fez os gibeonistas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E o que eles são até hoje. O que aconteceu? Se você ler depois em casa o restante do capítulo, aí a parte que eu não li, você vai perceber que a hora que surgiu a primeira guerra, eles saíram do seu território, estavam ali os gibeonitas do lado. Josué olhou para eles e falou: vocês me enganaram. Só que tinha um problema. Apesar dele ter sido enganado, a aliança já estava feita. E a aliança feita é a aliança estabelecida. Deus honra isso. Deus dá muito valor para isso. A ponto de, na hora da guerra, Josué ter que olhar e falar assim: gente, não matem os gibeonitas. Nós temos uma aliança que eles não podem morrer. E transformou eles em empregados. Eles eram os carregadores de águas, os cortavam as lenhas. Eles viraram servos, literalmente, porque foi isso que eles foram pedir. Somos seus servos. Eles literalmente viraram aquilo que pediram, segundo os termos da aliança que eles fizeram. Aí você fala: mas pastor, é assim que Deus olha, é assim que Deus olha, é assim que Josué olhava, porque senão ele teria feito diferente. Agora, o problema não está aí. A grande coisa da aliança não está nem nesse texto. Está em um outro.
Vai comigo para 2 Samuel capítulo 21. Versículo 1. 2 Samuel 21, 1. Qual distância tem entre a passagem de Josué com os gibeonitas e essa passagem que nós vamos ler agora? Qual distância tem? De novo, quase 500 anos. Josué estava entrando na terra prometida. Depois de Josué, depois da morte de Josué, que liderou Israel por, se eu não me engano, pouco mais de 30 anos, levantou-se o período dos juízes. E o período dos juízes demorou 400 anos. Então foram 430 anos. Depois, mais ou menos, depois surgiu o rei Saul. Para depois vir o rei Davi. Ou seja, novamente nós temos de novo quase 500 anos de história se passando. É muito tempo, você concorda comigo? É muito tempo. Os ossos de Josué já estavam sumidos debaixo da terra quando isso aqui aconteceu. E olha o que aconteceu. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado quem? Os gibeonitas. Eu vou continuar lendo o texto para você entender. Davi, não era o começo do reinado de Davi. Já era depois do reinado bem estabelecido. Por quê? Porque quando Davi estava se estabelecendo no reinado, ele teve vitória em cima de vitória, porque ele era homem de Deus. Ele foi conquistando os povos ao redor, ele foi ampliando o tamanho do seu reinado, ele foi se tornando poderoso, ele foi constituindo alianças com outros reis que se tornaram seus vassalos, seus servos. Quando o reinado dele estava estabelecido, Davi já era maduro aqui como rei, eu não sei te falar quanto tempo, mas 20 ou 30 anos de reinado. Deus permitiu que um problema que Saul tinha arrumado, o rei anterior, viesse no reinado de Davi. Fome. Eu fico imaginando que Davi orou para chover, que Davi levou, conhecendo aí como que era o coração de Davi, ele levou sacrifício no templo, ele deve ter adorado pedindo chuva para Deus, ele deve ter clamado, ele fez de tudo, a chuva não desceu. Ele foi orar e falou: Deus, o que está acontecendo? Deus falou assim: não, tem um problema. Deus falou para ele: a família sanguinária de Saul matou os gibeonitas. Vamos continuar lendo o texto, versículo 2. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Olha o que está entre parênteses explicando. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito uma aliança sob juramento com eles. Mas Saul, em seu zelo por Israel e por Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, e nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia nos destruir, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Perdão que eu perdi aqui. Neto de Saul, por causa de um juramento, de uma aliança, feita perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Eu quero que você preste atenção aqui numa coisa. Quando a gente lê um texto desse, a gente fala: que horror. Você não fala? Para os nossos dias parece horroroso. Para que aquela praga, para que aquela maldição dos gibeonitas terem sido mortos por um israelita, ou seja, uma violação da aliança, feita há 500 anos antes, e estava ali os gibeonitas vivendo no meio deles ainda, vocês perceberam?
Eles olharam e falaram assim: nós queremos que 7 descendentes de Saul sejam trazidos à presença de Deus, e nós vamos executá-los, nós vamos derramar o sangue deles na presença de Deus, para que haja remissão dessa praga. Deixa eu te explicar uma coisa, que é um princípio que às vezes você também não entende. No reino espiritual, diante de Deus, só existe perdão de pecado mediante derramamento de sangue. Isso é algo que Deus estabeleceu. Não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue, porque o sangue simboliza essa aliança. Isso é tão profundo, e eu quero exemplificar isso para que fique bem claro para você entender. Se um casal casar segundo os moldes de Deus para um casamento, os moldes bíblicos eu estou falando, vai casar uma jovem virgem com um rapaz virgem, porque esse é o modelo bíblico, independente da bagunça que vivam hoje. Esse é o desenho bíblico. Deixa eu te explicar o que acontece. Um casal vai para frente do altar e na presença de Deus eles fazem uma aliança verbal. Mediante essa aliança verbal, eles colocam um anel no dedo simbolizando essa aliança verbal. Vocês concordam comigo? Só que é interessante que ali eles celebram e fazem festa, sim ou não? Só que a festa não acaba quando acaba a festa para os convidados, porque a festa do casal continua num hotel ou na casa deles ou para onde eles foram, que a gente chama do quê? De noite de núpcias. Dentro dos moldes de Deus, preste atenção no que eu vou falar. A primeira vez que acontece o ato ali, o que há naquele ato? Sangue. Ali se consuma a aliança de um casamento. Ali acontece a aliança de um casamento. Por quê? Porque na presença de Deus o sangue é importante para selar qualquer aliança. Deus estabeleceu assim. E a gente perdeu o valor dessa coisa. Aí a gente não consegue entender porque tem tanta distorção sexual nos nossos dias. Ah, pastor, é porque o mundo é mais livre, é porque as pessoas saíram do armário, é porque as pessoas... Não, a verdade é que as pessoas vivem a partir das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos caídos e pecaminosos, isso é um fato. Agora, além disso, o que acontece? Cada vez que existe um relacionamento sexual fora de uma aliança de casamento, existe um entrelaço espiritual por causa do sangue trocado ali. Isso é muito sério. E a gente não leva em conta. Aí a pessoa se deita cada semana com uma pessoa diferente. Há resquícios espirituais que essa pessoa vai herdando de cada um que ela se deitou. E não tem como ser diferente. Por quê? Porque há envolvimento de sangue. Aí a pessoa que não tinha certos distúrbios sexuais, ela passa a ter. E aí a gente tem aquela famosa frase que a gente diz que experimentou e gostou. Quem já ouviu isso? Rapaz, não era, mas experimentou e gostou. Agora é. Na verdade, experimentou e herdou uma carga espiritual maligna que tinha no outro, porque houve entrelaço de sangue e há uma transferência espiritual nisso. Só que as pessoas acham que isso é só carnal, porque não entendem o que é aliança e não entendem o poder do sangue. Agora deixa eu te falar uma coisa, não é porque a sociedade mudou que os princípios espirituais mudaram. Não é porque a sociedade está diferente. E de verdade, eu não condeno ninguém por isso, nunca condenei e não vou condenar. Nem por opção sexual, nem nada disso. Mas os princípios de Deus não vão mudar. Eu não posso atualizar a Bíblia, porque eu quero adequar ela à geração que eu estou vivendo. Pelo contrário, eu quero ser uma voz que denuncia que espiritualmente está errado.
Então a gente precisa entender o poder de uma aliança. E é essa profundidade que existe nela. É essa profundidade que existe nela. É por isso que Deus estabeleceu que o relacionamento íntimo é só a partir da aliança do casamento. Ah, pastor, mas é porque eu já escutei isso, tá? Não, a gente já sabe que vai casar, então a gente já vai adiantar a coisa. Somos dois sem vergonhas. Então entenda uma coisa. A gente sabe como a sociedade é hoje. A gente entende o quanto está tudo muito misturado, muito bagunçado e muito complexo. E nós somos a igreja desse tempo. Então o que é que Jesus ensina? Jesus condenou alguém, reprimiu alguém. Jesus condenou alguém pela sua prática errada ou pelos seus atos não aprovados por Deus. Quando a mulher pega em adultério foi jogada nos pés dele, o que ele disse? Quem não tem pecado joga a primeira pedra aí. Então deixa eu te explicar uma coisa, não é porque você está aprendendo isso hoje que você vai se tornar um executor da lei de Deus querendo ser juiz sobre a vida das pessoas. A Bíblia manda nós amarmos as pessoas da forma que elas são, na expectativa de que o Espírito Santo não as deixe como elas são, na expectativa de que Deus gere a transformação, na expectativa que elas sejam convencidas do pecado pelo Espírito de Deus, não por mim. Eu não tenho poder de te convencer do teu erro, o Espírito Santo tem. Então que o Espírito Santo faça isso na tua vida, não eu. Mas que nós vamos ensinar aquilo que é justo, correto e direito, aquilo que é princípio bíblico, nós vamos continuar ensinando, gostando quem ouça ou não gostando. Então essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade bíblica. Deus leva muito em conta as alianças. Então os gibeonitas, entendendo isso, porque naquele tempo eles entendiam que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão daquele problema. Então eles falaram, nós não queremos compensação em dinheiro, e também nós não queremos sair executando ninguém, porque na cabeça do gibeonita aquilo ali não era execução, aquilo ali era remissão. Entende a perspectiva diferente dos nossos dias? Para eles não era uma execução, porque eles disseram, nós não queremos matar ninguém da família deles. Nós vamos na presença de Deus e nós vamos remir isso. Os gibeonitas já fizeram isso, perdoando a ação de Saul. Só que o perdão naquele tempo tinha que vir com derramamento de sangue. Do jeito que hoje é o mesmo, só que hoje nós temos o sangue derramado na cruz. Do justo e verdadeiro Deus, que veio como homem, e a Bíblia diz que o sangue dele foi válido de uma vez por todas, para que não se necessitasse mais de derramamento de sangue, para pecados serem perdoados, porque ele já derramou de uma vez por todas. Posso ouvir um amém? Olha que interessante, você quer mais um pequeno exemplo de o poder de uma aliança? A Bíblia diz que Davi entregou 7 descendentes de Saul, correto? Exceto Mefibosete. Não está escrito, nós não lemos? Por quê? Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas tinha morrido numa guerra. E Mefibosete era um jovem, aleijado dos 2 pés, coxo dos 2 pés, e ele não andava. E ele era coxo porque na guerra no qual o pai dele morreu, a babá dele, eu vou dizer assim, eu não sei falar o nome que se usava naquele tempo, a serva que cuidava dele, foi sair correndo da casa com ele, e ela tropeçou e caiu com ele, e ele ficou coxo dos pés. Agora, por que Davi poupou Mefibosete? Porque Davi foi perseguido por Saul, o outro rei anterior, por quase 10 anos. Só que quando o Saul começou a perseguir o Davi, eles fizeram uma aliança. Ele e Jonatas, o filho do rei, eram muito amigos. E eles fizeram uma aliança, um com o outro, sob um juramento, dizendo que um nunca lutaria contra o outro, e um nunca feriria o outro, e eles iam trabalhar para se proteger um ao outro. Sabe o que Davi fez? Honrando a aliança que ele tinha com seu amigo Jonatas,
ele acolhe Mefibosete, o filho do rei inimigo, vamos dizer assim, para morar dentro do palácio dele, comer na mesa dele e viver debaixo da tutela dele. Então, a hora que ele tem que entregar 7 descendentes, ele fala: Mefibosete, eu não posso entregar. Por quê? Ele não é descendente de Saul, mas eu tenho uma aliança com o pai dele. Eu tenho uma aliança com o pai dele. Então eu não posso romper essa aliança entregando ele. E Mefibosete foi poupado. Então a gente vê que no passado os homens tinham uma perspectiva de aliança, a qual nós perdemos. Porque a nossa geração é tudo fluido. Nós dizemos hoje, desdizemos amanhã. Nós falamos hoje, desfalamos depois. Nós combinamos hoje, descombinamos logo em seguida. Tudo é fluido, tudo é diluído, tudo não tem problema, tudo não tem nada a ver, tudo pode, tudo é comum, tudo é normal. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos numa geração que cada dia mais a gente vai ter que aceitar certas coisas que se tornam comuns. Mas nós nunca vamos normatizar aquilo que é antibíblico. Comum sim, normal não. Não existe o novo normal. Existe o comum. Porque de uma forma ou outra a mídia enfia a goela abaixo para nós, para que se torne comum na nossa mente. Normatizar jamais. Porque eu vivo pelas normas da palavra de Deus, não pela norma da terra. E pronto. Então é comum? É comum. Eu vou sair do mundo, eu tenho que sair daqui para deixar de ser comum para mim. Você concorda? Eu terei que morrer. Então tudo bem, é comum. Eu tenho que engolir certas coisas comuns, mesmo que eu discorde. E respeitar o ambiente do próximo. Mas não é porque algo se tornou comum que para mim se tornou normal. Eu não normatizo aquilo que a Bíblia não normatiza. E você também não deveria. Amém? Mas vamos continuar. Para a gente finalizar. Lucas 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças e partiu, e deu aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois de comer, tomou o quê? O cálice. E o que ele disse? Este é o cálice da nova aliança. Façam isto em memória de mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, quando morreu na cruz, ele não fez um favor para mim. Quando a gente fala sobre graça, e tem muitas pessoas, né? E não é errado. Mas quando a gente define graça como favor não merecido, quem já ouviu essa definição de graça? Graça é favor não merecido. O favor que Jesus prestou por mim, querido, não foi um contrato foi uma aliança. É mais profundo do que eu entendo. É mais profundo do que eu percebo. E ele foi tão a fundo nessa aliança que ele foi para a cruz e ele derramou o que para selar essa aliança? Sangue. Só que não era sangue de animais, era um sangue justo e inocente. Era um sangue puro, justo e inocente. E isso selou a aliança que ele tem conosco. Então, do mesmo jeito que Deus fez com Abraão lá atrás que a gente leu, agora Jesus veio fazendo conosco. Da minha parte, Jesus disse, eu tenho uma aliança com você. Da minha parte, se você crê, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. É assim que Jesus disse. Da minha parte, eu tenho algo para realizar em você. Da minha parte, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no seu coração o que eu tenho preparado para você. Da minha parte, você pode viver uma história que é segundo o que eu desenhei para você. Então, isso ainda continua válido na presença de Deus. E o sangue da aliança de Cristo continua te remindo. Mesmo que você tenha violado 1 milhão de alianças na terra, Ele está disposto a te perdoar, Ele está disposto a te remir, e Ele está disposto a te reconstruir segundo a imagem dEle e segundo os padrões dEle. Pastor, e o que eu preciso fazer? A mesma coisa que um noivo e uma noiva fazem no altar.
dizer sim. E quando gritarem, e quando o celebrante perguntar, tem alguém em nosso meio que tem alguma coisa contra essa união? Satanás vai se levantar, querido, e vai tentar te acusar de tudo que é coisa. Satanás vai se levantar no meio dos convidados ali, ele vai tentar te acusar de tudo que você fez no teu passado. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando o sangue de Cristo te perdoar, quando você for remido pelo sangue de Jesus, e você entrar na aliança com Ele, deixa eu te explicar uma coisa, maior é quem está com você do que qualquer demônio, do que qualquer acusador, do que qualquer história do passado, maior é aquele que te comprou e te conquistou. Então quando o inimigo tentar te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele, que é debaixo dos seus pés e queimando no lago de fogo e enxofre. Porque você é alguém que nasceu de novo para viver a realidade de uma nova aliança. Jesus te chamou para viver essa realidade de uma nova aliança, de um novo tempo, de uma nova realidade. Eu quero ler um pedacinho de um último texto com você que está em Hebreus, lá no capítulo 9. É muito maravilhoso como o autor de Hebreus descreve a realidade dessa nova aliança. E eu não sei se você já percebeu, mas quando eu leio isso, eu li isso esses dias agora para trás, eu não sei te falar quantos, umas 2 ou 3 semanas atrás eu li esse texto na minha rotina de leitura. E toda vez que eu leio eu falo, meu Deus, como isso é grande e profundo. E eu gostaria que você abrisse o teu espírito para receber nessa profundidade que está escrito. Capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Pausa, deixa o texto aí. A primeira aliança que ele está falando aqui não é aquela feita com Abraão. É aquela feita quando eles saíram do Egito e foram para frente do Sinai. Ali é a aliança que foi escrita em tábuas de pedra, que a gente chama de 10 mandamentos. Aquilo é o que a Bíblia chama, a gente chama de 10 mandamentos. A Bíblia chama de tábuas da aliança. A aliança de Deus com os israelitas depois que saíram do Egito. Ali houve uma aliança que Deus fez com eles. Só que aí, olha só, essa aliança era do quê? Regras de adoração e um tabernáculo terreno. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, que isso você carregue para a tua vida. Seja você membro desta igreja, ou se você está visitando, ou se você está começando, ou se você foi em qualquer igreja na tua vida. Se você entrar para frequentar uma igreja chamada cristã, se você quer servir a Cristo, e de repente nessa igreja, tudo que ela envolve, na sua prática de adoração, é cheio de regras, e tudo a partir de um tabernáculo, de uma estrutura terrena, isso é sinal da velha aliança, não da nova. Na velha aliança nós nos movíamos por regras de adoração e por um tabernáculo terreno. Na nova aliança nós nos movemos por relacionamento e comunidade. É totalmente diferente. A igreja no Novo Testamento não é lugar, é gente. E as regras de adoração é simples. Eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É coração contrito, quebrantado, um espírito rendido verdadeiramente, com verdade no coração. É isso que Deus procura como adoração. Vem de dentro, não vem do exterior, não vem do lado de fora justificando ninguém. Então se você entra numa igreja que ela é cheia de regras ou liturgias para conduzir a adoração, isso não é realidade da nova aliança. Isso é realidade da velha. Está antiquado e desabilitado por Deus. Desabilitado por Deus. Vamos continuar. Na antiga aliança tinha regras de adoração, assim como um santuário terreno. 2. Foi levantado um tabernáculo e na parte da frente dele tinha um lugar chamado santo. Ali estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia na parte chamada lugar santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. A arca do quê? Da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Preste atenção no que eu vou falar.
aqui o autor está explicando como que era o templo que eles tinham construído lá no deserto. E como que ele era? Ele tinha 2 cômodos, eu vou tentar ser bem simples. No primeiro cômodo eles chamavam de lugar santo. E era um cômodo pequeno, não era grande não, tem as medidas na Bíblia que eu não lembro. 2 cômodos, o primeiro cômodo tinha 2 peças, que a gente leu ali. Do lado esquerdo tinha o candelabro, que é esse negocinho aí, ó. Tá vendo aí de baixo? Só que era grande, feito de ouro. E ali tinham 7 lâmpadas, que não era lâmpada de LED. Era lâmpada com óleo. Olhinho, paviozinho dentro e acendia. Certo? E ali eles tinham que manter essas lâmpadas acesas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não podia apagar. As lâmpadas da presença não podia apagar. Do outro lado, do lado direito dela, tinha uma mesa com pães, que era o lugar onde eles tinham comunhão, os sacerdotes que podiam entrar ali, não era todo mundo que entrava. Tinham comunhão entre si, comendo os pães na presença de Deus. Isso simboliza 2 coisas para nós. Então lá era um aspecto ilustrativo daquilo que é a realidade que nós vivemos na nova aliança. Qual realidade? Do lado esquerdo, lógico, não está do lado esquerdo, só estou exemplificando. Tinha o candelabro, 7 lâmpadas. São 7 Espíritos de Deus, que é do Espírito Santo movendo dentro de nós, que tem que estar sempre aceso dentro de nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do outro lado nós temos o quê? Que ambiente? Mesa, comunhão, relacionamento, pão na presença. E onde nós comemos o pão da presença? Agora não mais dentro de um cômodo, porque agora a presença não está em lugar, a presença está em mim. Então onde eu estou, eu levo comigo a presença. Então se eu sento ao redor de uma mesa com um monte de gente que porta a presença, e eu tenho pão sobre ela, eu tenho o quê? Presença de Deus e pão de comunhão. Então lá era um símbolo palpável. Agora é uma realidade espiritual. Por quê? Porque nós entramos numa outra aliança. Aí tinha o segundo cômodo, chamado lugar santíssimo, de 2 peças de novo. Uma peça chamada lugar, altar de incenso. Por quê? Porque incenso simboliza o quê? O que sobe quando queima incenso? Cheiro, fumaça. Isso simboliza a sua adoração que sobe quando você chega com o coração verdadeiro na presença de Deus. E a arca do quê? Da aliança. Que lá era feita de ouro, uma caixa coberta de ouro com as tábuas dentro. Para nós, é o sangue derramado de Jesus Cristo que nos vem perdoar de todo o pecado. Então é uma realidade diferente. Totalmente diferente. Então se alguém um dia tentar amuletar a sua fé, repreenda. Se alguém um dia falar para você que você tem que levar um pedaço de alguma coisa para casa, ou uma flor, ou um vaso, ou um não sei o que de Israel, repreenda, porque a nossa fé não está pautada em nada substancial, em nada que se apalpa. A nossa fé é uma fé viva que vem do nosso interior. Isso é charlatanismo. Nunca aceitem amuletarem a sua fé. É antibíblico, o sinal da velha aliança. Na velha aliança eles tinham apetrechos de amuletos. O sacerdote tinha um negócio no peito que chamava Urim e Tumim. Era um peitoral cheio de pedra preciosa. Quando ele tinha que orar e consultar a Deus, ele colocava um paninho lá dentro. Deus fez assim no velho. Só que quando chegou Jesus Cristo, ele falou: olha, eu estou mudando a realidade. Então nunca aceite que alguém amulete a sua fé. Nem sal grosso, nem alho, nem arruda, nem comigo ninguém pode, nem um tipo de patuá místico, e nem um tipo das porcaria que as igrejas evangélicas vendem. Entendeu? Não leva nada para casa, principalmente se for pago. Some dessa igreja, porque isso é tentar voltar para a velha aliança, amuletar a fé de novo, criar coisas substanciais que já foram extintas na cruz pela nova aliança. Você vive uma realidade no Espírito, e é no Espírito que Cristo quer que você viva. Vamos continuar. Versículo 5, acima da arca estavam os querubins da glória, com a sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não quero falar agora detalhadamente. O autor preferiu não entrar em detalhes. Eu entrei um pouquinho com você, mas vamos lá. Então, estando
Tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente um homem, o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Ele tinha que levar sangue para dentro daquele lugar que tinha a arca da aliança e derramar na tampa de cima da arca. Isso é o que a Bíblia chama, quando você lê na Bíblia assim, a propiciação. É exatamente isso, era derramar o sangue de um animal na tampa da arca. A tampa da arca tinha um nome, chamava propiciatório. Era o lugar que você derramava o sangue para renovar a aliança com o povo de novo. Porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Então ele levava o sangue para ser perdoado. Primeiro os pecados dele, ó, que está escrito aí, ó. Ele oferecia por si mesmo e também pelos pecados do povo que eles tinham cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Enquanto tinha uma estrutura do primeiro tabernáculo, o caminho para esse lugar espiritual estava impedido. Isso é uma ilustração para os nossos dias. É o quê? Aquilo que eles viveram lá é o quê para os nossos dias? Ilustração. Então não crie de novo. Tá? Vamos continuar. Indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova aliança ou da nova ordenação. Então deixa eu te explicar uma coisa. Vestes cerimoniais, roupas adequadas para fazer os ritos espirituais, isso é tudo coisa da velha aliança. Sabe? Ah, teu cabelo tem que ser assim, tua roupa tem que ser assim. Não, porque nesse dia você tem que vir com tal roupa, porque precisa ser dessa forma. Não, porque você precisa vestir não sei o que para poder entrar lá nesse lugar. Nada disso tem a ver com a realidade de Jesus Cristo. Nada disso. Isso é tudo coisa que os homens criaram de novo daquilo que Jesus Cristo já destruiu na cruz. Já encerrou na cruz. Tudo era litúrgico, agora tudo é vivo. Tudo era uma questão de religiosidade, agora é tudo uma questão de relacionamento. Mudou. Nós vivemos a nova aliança, o novo pacto que temos com Deus. Eu vou ler mais um pedacinho, versículo 11. Quando Cristo veio como sumos sacerdotes dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas obteve redenção eterna. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Eu espero ter conseguido te mostrar o valor que existe nesse símbolo que Cristo deu para nós. Isso ele mandou a gente fazer de forma palpável. Ele mandou Jesus. Façam isso, porque isso é o meu sangue, isso é o meu corpo? Não. Façam isso porque isso representa o meu sangue e meu corpo. Façam isso em memória de mim, ele disse. Então quando nós comemos e bebemos, nós não estamos comendo o corpo de Cristo e nem bebendo o sangue dele, porque aquilo não se transforma em sangue e em corpo. Porque senão a gente estaria voltando para a velha aliança. Mas aquilo simboliza o que ele fez.
Façam em memória. Lembrem do sacrifício que eu fiz, porque eu fiz uma aliança com vocês quando vocês não mereciam. Porque tudo que existe em nós, querido, de valor, é uma graça vinda da parte de Deus. Tudo que existe em nós de bom é graça divina. Tudo que existe em nós de bom é pelo Espírito de Deus. Você sem Deus e eu sem Deus somos piores do que nós pensamos que podemos ser. Mas tem um sangue derramado, tem uma graça aberta, tem um caminho vivo. E a Bíblia diz que é um novo e vivo caminho. E Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai até Deus a não ser por Ele. Ele é um caminho de paz, de relacionamento. Ele não tem ritos e liturgias. Ele não tem estruturas ou templos. Nós reunimos nesse salão porque é o lugar que nós achamos propício para se reunir. Isso aqui não é santificado porque Deus não santifica coisas. Na nova aliança, Deus não santifica coisas. Na nova aliança, Deus santifica pessoas. Então não adianta você levar nada santificado, entre aspas, para sua casa, porque a única coisa santa que vai entrar naquela casa é você. Então tudo que é santo que você pode levar lá para dentro é a santificação que Ele promoveu no teu interior. Então tudo que Deus faz é por gente, por pessoas. Não é por estruturas, por religião, por liturgias, por roupas bonitas, por vestes sacerdotais ou por taças de ouro. Deus morreu por pessoas, do pobre ao rico, do livre ao escravo. Deus morreu por gente. Jesus morreu porque Ele quis resgatar um povo para chamar de seu. E para poder chamar de seu, Ele falou: eu compro com preço de sangue para tomar para mim, porque eu tenho uma aliança com eles. Da minha parte, diz o Senhor, ela continua válida para redimir os seus pecados, para perdoar a tua história, para mudar o teu contexto de vida, para alinhar você com os meus propósitos e para fazer você viver coisas sobrenaturais. Só você que crê nessa aliança, coloque-se de pé.